Chegamos numa das aulas mais importantes de todo e qualquer curso de engenharia elétrica, o Teorema de Thevenin, um dos teoremas mais importantes de toda a engenharia elétrica. Afinal de contas, ele é muito útil para quem trabalha com eletrônica, muito útil também para quem trabalha com eletrotécnica. O Teorema de Thevenin permite que você faça uma simplificação num circuito que originalmente é complexo e o transforme num mais simples, que é formado por uma fonte de tensão em série com uma resistência. É uma transformação muito poderosa. Vamos ver na aula de hoje como a gente usa o Teorema de Thevenin quando há fontes dependentes, também chamadas fontes controladas, no circuito elétrico. Já sabemos como fazer o uso do Teorema de Thevenin quando não há fontes dependentes. Eu coloco na descrição do vídeo link para a aula no qual tratei desse assunto. Mas vamos para a aula de hoje. Teorema de Thevenin quando há fontes dependentes ou fontes controladas no circuito elétrico. Vamos então para o conteúdo da aula de hoje. Vamos começar com a ilustração que deixa bem claro o que é o Teorema de Thevenin. O Teorema de Thevenin, ele permite a gente fazer a simplificação de um circuito complexo. Aqui eu tenho um circuito que tem fontes de tensão, fontes de corrente, resistências, fontes controladas, seja de tensão e de corrente, seja controlada por tensão ou por corrente, não importa o quão complexo essa rede seja. Essa rede, esse circuito pode ser simplificado, se tornando, portanto, um circuito que tem apenas uma fonte de tensão independente em série com uma resistência. A fonte de tensão tem uma tensão cujo valor, que a gente chama de tensão de Thevenin, e a resistência vale um certo valor que a gente chama de resistência de Thevenin. A gente tem que deixar bem claro na nossa mente que a gente pode fazer a simplificação considerando dois terminais específicos que a gente quer trabalhar. Ou seja, essa rede complexa aqui não interessa estudar em detalhes. Então, eu quero simplificá-la vista dos terminais A e B. Então, dos terminais A e B, eu faço a simplificação e encontro essa aqui menor. Eu parto do pressuposto que, obviamente, você já conhece o Teorema de Thevenin com fontes independentes, mas mesmo assim você conseguirá entender essa aula se, obviamente, acompanhar de forma atenciosa. Aqui eu tenho um circuito para simplificar, para exemplificar, melhor dizendo, o Teorema de Thevenin quando há fontes dependentes. Aqui especificamente eu tenho uma fonte de corrente dependente de corrente. Aqui eu tenho uma corrente Ix e aqui sobe a corrente Ix. Eu não sei se aqui apareceu, agora para mim apareceu um Y, só deixar bem claro que isso aqui é um X. Pronto, Ix e Ix. O que é que eu quero fazer? Eu quero, diante desses terminais A e B, fazer a simplificação desse circuito. Eu quero poder conectar, por exemplo, uma resistência aqui de valor variável. R pode ser igual a 1, R pode ser igual a 2, R pode ser igual a 3, porque eu preciso fazer o estudo de carga, por exemplo, quando a resistência varia. Como é que eu faria isso? Eu teria de resolver esse circuito todas as vezes quando eu trocasse o valor da resistência. Usando o Teorema de Thevenin, eu coloco aqui, substituir esse circuito, algo muito mais simples, uma fonte de tensão em série com a resistência. As contas para R igual a 1, R igual a 2, R igual a 3 serão mais rápidas. Então, é assim que a gente geralmente usa o Teorema de Thevenin, simplificar em casos bem particulares, de interesse da gente. Vamos fazer a simplificação. A primeira coisa que eu preciso encontrar é a resistência de Thevenin. Olha, eu posso encontrar qualquer uma das duas porque encontro de forma separada a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, mas eu vou começar pela resistência de Thevenin. Para encontrar a resistência de Thevenin, eu tenho de encontrar a resistência equivalente dos terminais, vista pelos terminais A e B, quando todas as fontes independentes estiverem desligadas. Significa dizer que se eu tiver uma fonte de corrente independente, uma fonte como essa, eu devo desligá-la e substituir por um circuito aberto. Essa fonte cai fora e vira um circuito aberto. Se eu tenho uma fonte de tensão, eu devo substituí-la por um curto-circuito. Mas lembre-se, isso é válido para fontes independentes. As fontes dependentes, que dependem, a magnitude da sua grandeza depende de uma outra grandeza, devem continuar no circuito quando eu encontro essa resistência equivalente. Então, vamos primeiro fazer a simplificação. Aqui eu não tenho nenhuma fonte de corrente independente. Eu tenho apenas uma fonte de tensão independente. Então, eu devo curto-circuitá-la. Tiro essa fonte e dou
curto-circuito nos seus terminais. Note uma coisa, se eu curto-circuito os terminais dessa fonte, eu também estou curto-circuitando os terminais dessa resistência de 2 ohms. Então, ela não tem nenhum tipo de influência no circuito após o curto-circuito. Afinal de contas, nenhuma corrente vai circular por ela quando há um curto-circuito que facilita a passagem da corrente. O circuito, então, simplificado é esse aqui, ó. Esse circuito que eu tenho a resistência retirada e a fonte de tensão curto-circuitada. Aí vem um porém. Como encontrar a resistência equivalente visto os terminais A e B se eu tenho uma fonte dependente? Você não consegue associar essa fonte dependente, essa fonte controlada, com resistências, não tem o menor sentido. Então, a gente deve encontrar alguma outra alternativa para encontrar a resistência equivalente vista desses terminais. Vamos supor que você tenha uma fonte de tensão. Aí você aplica uma tensão aqui qualquer, uma tensão de valor V, e passa uma corrente I quando você liga essa fonte. Se você dividir o valor de V sobre I, você acabou de encontrar a resistência equivalente de todo esse circuito. É como se esse circuito todo fosse substituído entre os terminais A e B por uma resistência R. Então, é essa estratégia que a gente usa. A gente aplica uma tensão. A outra forma seria você aplicar uma corrente controlada. Controlada não é de uma fonte controlada, é um valor que você pode, de fato, garantir que fique num valor específico. Você aplica uma corrente que você pode garantir que fique num valor de seu interesse e mede a tensão nesses terminais. Mais uma vez, se você divide V por I, você acabou de encontrar a resistência vista pelos terminais A e B, que substituiria todo esse circuito. É essa estratégia também que a gente pode utilizar. Então, eu fiz aqui o esclarecimento de maneira mais clara. Você aplica uma tensão V0, calcula R de Thevenin, dividindo o V0 pelo I0, que foi consequência da aplicação da tensão. Ou então, você injeta uma corrente I0 e calcula o R de Thevenin fazendo a mesma conta. Dois procedimentos, aplicar V0 ou injetar I0 e depois fazer a divisão para encontrar a resistência equivalente de Thevenin quando você tem fonte dependente aqui no circuito. Pronto, já sabemos a estratégia, vamos fazer uso dela. Aqui então eu tenho a aplicação de uma tensão de 1 volt. Tanto faz se o circuito é linear, você pode aplicar 1 volt ou pode aplicar 1000 volts. É irrelevante do ponto de vista do cálculo. Obviamente que no mundo real, se você precisa encontrar o equivalente de Thevenin, você tem de aplicar um valor que possa, pelo lugar, tem que sensibilizar o dispositivo que você está querendo encontrar o equivalente e também um valor que não danifique o dispositivo que você está avaliando. Aqui, como é um circuito elétrico, se eu botar 1 volt, eu facilito as minhas contas. Afinal de contas, se eu boto 1 volt, eu tenho R de Thevenin igual a 1 sobre o valor da corrente que der e a conta já fica mais simples também. Então, vamos lá. Eu não somente coloquei uma fonte de tensão, poderia sim ter escolhido uma fonte de corrente. Inclusive, aviso a você que no circuito de Norton eu fiz escolhendo uma fonte de corrente e você bem sabe, ou vai descobrir em breve, que R de Thevenin é igual a R de Norton. Então, a estratégia injetando corrente vai estar na próxima aula. Mas, joia, escolhi uma estratégia para a aula de hoje, que é aplicar uma tensão nos terminais A e B, que eu quero simplificar o circuito, e também já fiz aqui as marcações de algumas correntes de malha, ou seja, vou resolver esse circuito utilizando a análise de malhas. Então vamos lá, vamos resolver esse circuito utilizando a análise de malhas. De cara, eu tenho algo aqui que vai me tumultuar um pouco a vida, mas é que a gente dá jeito, porque a gente é competente. A gente vai ter de utilizar o conceito de supermalha, porque eu tenho uma fonte de corrente, nesse caso uma fonte de corrente dependente entre duas malhas. Então, você é obrigado a utilizar o conceito de supermalha, porque eu não consigo escrever a queda de tensão numa fonte de corrente em função de parâmetros passivos, como por exemplo a resistência. Então, joia, vamos começar escrevendo a supermalha 1, 2. Tem dúvida de supermalha? A gente tem aula a respeito disso aqui no canal. Vá na descrição do vídeo que você encontra a análise de supermalha, usando o conceito de supermalha. Supermalha das malhas 1, 2. Vamos lá. Para a gente fazer o uso da supermalha, a gente desconsidera a fonte
e percorre, por exemplo, a malha assim, no sentido horário. A escolha foi minha. Feita a marcação, vou seguir aqui adiante. Então, vou começar por aqui por cima. A queda de tensão nessa resistência, quando eu percorro no sentido horário, vai ser igual a menos 2 e 2, afinal de contas, e 2 está aqui ó, no sentido oposto. Percorrendo a supermalha, eu encontro a resistência de 2 ohms, essa segunda aqui. Ó. Então, ela vai ser igual a 2 vezes I1 mais I3. Finalmente, retorno na supermalha ao mesmo ponto. Estou percorrendo, passei aqui, encontrei o mesmo ponto que eu iniciei, que foi esse aqui. É igual a zero, portanto. Só vou dar uma organizada. Eu tenho aqui 2 vezes I1, menos 2 e 2, mais 2 e 3. Tem 2 em tudo. Então, no final das contas, eu posso simplificar minha vida e escrever I1 menos I2 mais I3 é igual a zero, já que o 2 está presente em todos, eu vou cortar. Essa aqui eu vou chamar de equação 1. Quando eu utilizo a supermalha, eu sou obrigado a escolher um dos nós para poder fazer a avaliação da corrente para encontrar outra equação. Vou escolher esse nó aqui, ó. E aqui eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes. Aplicarei, portanto, a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó. Lei de Kirchhoff das correntes neste nó. Então, eu tenho que a corrente que entra vai ser igual a aqui entra I1. Então, tenho aqui ó, I1. Outra corrente que entra, I2 está assim, né? É I2 mais I2 é igual à corrente que sai. Nesse caso, que está saindo aqui é 3x. É igual a 3 e x. Beleza. Tenho de escrever x em função das correntes que eu fiz a marcação. E x, ele está aqui subindo, enquanto I2 está aqui descendo. Então, ix é igual a menos I2. 3 vezes menos I2. Faço a organização aqui dessa equação. E o menos 3 passa para o outro lado positivo, soma com esse 2. Então, fica 4 e 2 é igual a 0. Equação 2. Vou para a malha 3. A malha 3, eu posso começar, por exemplo, por aqui, ó, e seguir no sentido anti-horário, como eu determinei na corrente 3. Passo primeiro pela fonte de 1 volt. E como eu passo primeiro pelo terminal negativo, então fica menos 1 volt. E a queda de tensão nessa resistência de 2 ohms vai ser 2 vezes I3 menos I1. Mais 2 vezes I3 menos I1. Errei, né? I3 mais I1, porque o I1 também está aqui ó, descendo. E o I3 também. Então, é I3 mais I1. Ou I1 mais I3. Joia, isso é igual a zero. Eu sei que I1 mais I3 é igual a 1 meio. Esse 2, esse 1 passa para o outro lado e esse 2 passa depois dividindo. Essa é a terceira equação. E eu não vou resolver o circuito, melhor, não vou resolver o sistema para a gente não gastar nosso tempo, mas eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Você pode utilizar a técnica de solução de sistemas que você quiser, as convencionais e também aquelas utilizando a regra de Cramer. Para a gente é irrelevante. Quando você encontrar, você vai encontrar os seguintes valores de corrente. Você vai encontrar I1 igual a menos 2, I1 igual a menos 2 amperes, vou botar esse menos aqui mais notável, I2 igual a meio ampere, e I3 igual a 2,5 amperes. Quem é que estávamos atrás? Estávamos atrás do I3, porque no final das contas eu apliquei uma fonte, uma tensão numa fonte e quero saber essa corrente. Essa tensão é o que eu chamei de
V0, e essa corrente é o que eu chamei de I0 aqui, ó. Calcular V0 sobre I0. I0 é igual ao próprio I3. Então, fica fácil calcular a resistência equivalente de Thevenin. Vai ser igual a V0 sobre I0, sendo que V0 a gente sabe que é igual a... Opa, V0 não. A gente sabe que o I0 é igual a I3. Então, joia. V0 é 1 volt, por isso eu escolhi 1, porque é o valor mais simples. E I0, que é igual a I3, vale 2,5 amperes. No final das contas, a resistência de Thevenin vai dar igual a 0,4 ohms. Pronto, já encontrei a resistência de Thevenin. Agora eu quero encontrar a tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin é a tensão que se encontra nesses terminais A e B quando não há nenhuma carga, ou melhor, quando não há nenhum tipo de circuito ligado nos terminais, a não ser o circuito que eu quero simplificar. Neste caso específico, como já está com os terminais abertos, basicamente é a tensão nos terminais A e B. Vamos fazer então essa conta. Como é que eu posso fazer essa conta? Eu vou utilizar outro método, a análise nodal. Posso chamar esse aqui de nó 1 e esse aqui de nó 2. Beleza. Vamos fazer análise nodal para esse circuito. Como eu posso fazer análise nodal para esse circuito? Deixa eu dar uma diminuída aqui para sobrar um pouco de espaço. Também já tivemos aula aqui no curso de circuitos elétricos em corrente contínua com fontes dependentes sobre a técnica de análise nodal. Então, se você tem interesse específico em análise nodal com fontes dependentes, na descrição do vídeo eu coloco o link para essa aula para você ver depois de terminarmos essa aula de teorema de Thevenin. Como é que eu posso fazer análise nodal? Primeiro eu vou focar no nó 1. Nó 1. Nó 1, eu tenho de graça aqui, opa, esqueci de outra coisa, né? A gente deve escolher também o nó de referência. Eu escolhi esse como nó 1, nó 2 e tem um outro nó aqui que eu estava ignorando. Esse nó é escolhido como referência. Então, a tensão V1 é a tensão em referência a esse nó. A tensão V2 é a tensão em referência a esse nó. A tensão V1, já encontrei de cara. A tensão V1 para o nó 1 é de 100 volts. Para o nó 1 eu tenho aqui, ó, sem muito trabalho, V1 igual a 100 volts. Para o nó 2, eu devo fazer a lei de Kirchhoff das correntes, já que eu não tenho nenhuma tensão dada. Como é que a gente faz a lei de Kirchhoff das correntes? A primeira coisa que a gente faz é fazer algumas marcações de correntes. Eu posso fazer, por exemplo, para essa aqui apenas, vou escrever aqui, porque a corrente que passa por essa resistência de 2 ohms, já está marcada como Ix. Então, eu vou deixar aqui isso aqui como Ix, e aqui eu já tenho uma fonte de corrente fornecendo corrente para esse nó também. Então, vou deixar essas marcações, I e X, e aqui eu tenho 3X. Somatório das correntes que entram igual ao somatório das correntes que saem. Quem são as correntes que entram? Nesse caso, entra 3X mais Ix. Entra 3X, entra também Ix. É igual ao somatório das correntes que saem. Quem é a corrente que sai? V2 sobre 2 ohms. V2 sobre 2 ohms. Joia. Preciso escrever Ix em função de tensões V1 e V2. O método de análise nodal serve para isso, para encontrar tensões. Quem é Ix? Ix é a corrente que circula por essa resistência. Então, ela é a tensão V1 menos a tensão V2, a tensão desse ponto, menos a tensão desse ponto, sobre a resistência, sobre 2 ohms, mais V1 menos V2 sobre 2 é igual a V2 sobre 2. Posso simplificar esse circuito para encontrar o valor de V2. A simplificação que eu posso fazer é substituir de cara V1 por 100, já que encontramos lá em cima. Aqui eu tenho V2 sobre 2 mais 100 menos V2 sobre 2, que é igual a V2 sobre 2. Aqui somente conta, você pode fazê-la também, e eu já fiz, e eu sei que V2 vai ser igual a 80 volts. Beleza, é isso que estávamos atrás?
precisamos conferir. Eu estou atrás da tensão VAB. Nesse caso, coincide. VAB é a própria tensão daqui até o nó de referência. O ponto A é igual ao nó 2 e o ponto B é igual à referência. Então, nesse caso específico, eu sei também que V de Thevenin é igual ao próprio V2 e é igual a 80 volts. Encontrei a minha segunda resposta, minha segunda parte da resposta, e posso escrever o equivalente de Thevenin de todo esse circuito. Eu posso simplificar isso aqui tudo por um circuito mais simples, que nesse caso tem uma fonte de tensão que vale 80 volts e uma resistência de Thevenin que a gente encontrou que vale 0,4 ohm. Que vale 0,4 ohm. Finalizamos, então, a aula de Teorema de Thevenin, o conteúdo relacionado ao Teorema de Thevenin. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente gostou dessa aula. Se gostou dessa aula, é possível que um colega seu também goste e, portanto, você pode compartilhar o vídeo com ele. Afinal de contas, isso ajuda bastante o canal a crescer. Considere fortemente também dar um like e continue estudando. Temos aqui no canal diversos conteúdos que podem ser de seu interesse, de cursos inclusive mais avançados do que esse de agora de circuitos. Aguardo você nas próximas aulas.